Oi, gente. Até na Globo News, o teatro bolsonarista está sendo desmascarado e desconstruído. Eu vou ver esse vídeo com vocês, que é da Globo News, mas a compilação é da TV Afiada, e vou tecer alguns comentários. Vamos lá. De socos, de empurrões durante a CPI mista do INSS, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, deve suspender a quebra de sigilo do filho do presidente Lula, que foi aprovada pela comissão. De forma específica sobre a quebra de sigilo, quero trazer um bastidor que eu apurei ontem ainda, que é o seguinte: a APF já tinha quebrado o sigilo do Lulinha, o ministro André Mendonça, que é o relator do INSS no Supremo, já tinha autorizado muito antes de toda essa discussão. Pelo menos desde janeiro já tinha essa quebra de sigilo. Nós que não sabíamos dessa informação. Por que isso é importante? Porque quando a gente trouxe essa informação da APF, muita gente ontem no Congresso, com quem eu conversei, dizendo, então o governo já sabia. Porque quando você olha as declarações do presidente Lula de janeiro para cá, quando ele diz, se meu filho, Flávia, tiver alguma coisa, ele que explique, ele que se entenda com a justiça. É uma frase assim, ele falou numa série de entrevistas. O que eu apurei junto à polícia? É claro que o presidente já sabia que a polícia, se tivesse que avançar na investigação, ia avançar, ia para cima, como eu vi de um investigador, independentemente de quem fosse. Não tem nenhum tipo de proteção, nenhum tipo de blindagem. Prova disso é o que nós estamos vendo aqui. A gente falou ontem, Flávia, da importância da autonomia da polícia. Ou seja, Lula, e isso está sendo dito na Globo News, Lula não fez nenhum tipo de blindagem, já fiz vídeo sobre isso, para proteger o filho. O Bolsonaro trocou o diretor da Polícia Federal, disse que ia trocar todo mundo e trocou para proteger a família e aliados. Quem é que defende a autonomia da polícia de investigações e que os corruptos sejam presos? É óbvio que é Lula. É óbvio. E negar isso é só gente sem caráter. Uma pessoa que negue isso, eu tenho um recado para essa pessoa. Essa pessoa precisa olhar no espelho. Porque se diz que combate a corrupção, é um mentiroso. É um mentiroso. Uma pessoa que nega essa diferença brutal entre a administração Lula e a administração Bolsonaro, essa pessoa mente. As provas agora sobre essa gigantesca diferença são, mais uma vez, inquestionáveis. Mas vamos seguir. Então, não tem como você criticar um trabalho da polícia que faz uma investigação que vai do golpe do 8 de janeiro, só vou citar alguns de cabeça. Golpe do 8 de janeiro, que atingiu em cheio o coração de Bolsonaro, o governo Bolsonaro, incluindo o ex-presidente Bolsonaro, que estava preso por causa da tentativa de golpe. A Polícia Federal que fez aquela investigação. Aí você tem emendas parlamentares, a Polícia Federal que está fazendo essa investigação. Você tem o caso Massa, a PF que está fazendo essa investigação. De cabeça, tá? INSS está fazendo essa investigação. Então, para dizer, é claro que qualquer tipo de informação, de bastidor, pode levar as pessoas a acharem que teve algum tipo de aviso e uma tentativa de blindagem. Eu vi isso de muita gente da oposição. Aí quando eu vou apurar, as pessoas falam assim pra mim na polícia, mas como? Se o sigilo foi quebrado e vocês não estavam nem sabendo. E de fato, nós não sabíamos. E quem autorizou foi o André Mendonça, que, como a gente já falou várias vezes, você tem alguns ministros do Supremo que são próximos do governo Lula, sim, e vão lá, jantam, participam, têm relação. O André Mendonça não é esse tipo de, não é esse tipo de ministro, porque ele não tem relação com o presidente Lula. Ele foi indicado pelo presidente Bolsonaro. Então, Flávia, me chamou muita atenção toda, é muita informação, eu sei, mas são peças que, se a gente junta, ajudam a montar esse quebra-cabeça sobre como está cada vez mais difícil para a turma do Acordão conseguir fechar essas pontas e conseguir abafar essas investigações que estão correndo sem a ciência do topo, né? Do Congresso, na minúcia, no detalhe. Então, eles estão abafando na CPMI, porque na CPMI eles não chamaram, né? Não chamaram nenhum dos aliados do Bolsonaro. A CPMI está, obviamente, um teatro eleitoral, né? E eles estão abafando lá. Mas vamos ver se isso vai adiantar alguma coisa, né? Porque se o Ministério Público e a Polícia Federal continuarem a encontrar provas que envolvem os bolsonaristas, né? A CPMI vai ficar restrita só a esse teatrinho, né? Mas vamos seguir. A CPI tá achando que fez um negócio assim, nossa, que uau, descobriu a Eureka, e a PF já tá com isso quebrado. Sim. A Polícia Federal, esse sigilo quebrado. Por que eu tô dizendo isso? Porque eu abri o programa ontem dizendo, o governo vai ao Alcolumbre para pedir que o Alcolumbre revogue essa decisão da CPI. Mas a polícia já tem esses dados. E o relator é o Mendonça. Então, só para mostrar como
as coisas são muito mais complexas do que parece quando a gente traz aqui, num primeiro momento, né, a quente, assim, um factual. Esse bastidor eu achei bem importante. Maria Cristina Fernandes ontem usou o termo da CPI como um picadeiro. E eu queria trazer essa imagem, com todo respeito ao circo, né, às artes circenses, mas é que há uma disputa, um tensionamento no campo político-eleitoral, e a CPMI tem cumprido esse papel, esse roteiro, mas, Sadi, o episódio de ontem, a mim, reforça a ideia de que os grandes avanços no que diz respeito aos escândalos, recentes ou antigos, né, que a gente acompanha na sociedade brasileira, nas instituições brasileiras, eles se dão a partir das investigações policiais, em particular da atuação da Polícia Federal, quando tem autonomia. E aí você mencionou que autoridades não tinham nem ciência, nem possibilidade de interferência. Né? Foi exatamente o que aconteceu. E é verdade que o presidente da República, o governo, esse argumento de dizer a polícia tem autonomia e está investigando, ele faz sentido e é bem-vindo num país em que a gente vê essas práticas de não só do tráfico de influência, mas também de autoridades acobertando seus familiares. A gente lembra lá daquele vídeo do Jair Bolsonaro de 2020, em que ele fala explicitamente em interferir na Polícia Federal na direção de proteger os seus, a sua família, inclusive com... Fez. E ele falou e ele fez. Eu fiz um vídeo sobre isso, mas enfim. E essa diferença é brutal. É brutal, é total. Mas vamos seguir. Um palavrão, um termo Mas é putaria o tempo todo pra me atingir mexendo com a minha família. Já tentei trocar gente da segurança nossa no Rio de Janeiro, oficialmente, e não consegui. Isso acabou. Eu não vou esperar fuder minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. E ponto final. Não estamos aqui pra brincadeira. O que, de fato, se desenrolou, né? Em que pese, tanto o senador Flávio Bolsonaro ter sido envolvido num escândalo de rachadinha, como agora o próprio Carlos Bolsonaro também, de novo, vem sendo investigado em razão disso. Então, é de fato, do ponto de vista do debate político, um argumento que contrapõe Lula a Bolsonaro, a família Bolsonaro. Se a gente fizer uma linha do tempo, a decisão de autorizar a quebra do sigilo por solicitação da Polícia Federal, pelo ministro André Mendonça, aconteceu em janeiro. Então a gente está falando de mais de um mês, ou pelo menos um mês de intervalo entre essa decisão, que efetivamente já autorizou a quebra de sigilo do filho do presidente, e a decisão política e toda a celeuma e aquelas cenas algo constrangedoras na CPMI ontem. Então as investigações estão andando, correndo, num ritmo e com uma autonomia que o mundo político não esperava. Já o comentário do presidente da República em relação ao próprio filho é do início de fevereiro, quando ele diz: chamei o Lulinha e disse, se você tiver alguma coisa, você vai pagar por essa alguma coisa. Se não tiver, se defenda. Esse é o teor da declaração do presidente da República. A essa altura, muito provavelmente, a polícia já tinha feito o pedido, se a gente está falando do início de fevereiro e da decisão do ministro André Mendonça de janeiro. A primeira fala do presidente Lula da qual eu me recordo sobre esse assunto, que a gente comentava, Flávia, 18 de dezembro. Ele diz que ninguém ficará livre de investigação no escândalo do INSS, nem mesmo seu filho, Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha. Ele disse assim, se tiver filho meu metido nisso, ele será investigado. Aí ele fala, se tiver Haddad, ele vai ser investigado, o Rui Costa vai ser investigado. Então, foi a primeira vez que ele fala, depois ele fala no começo do ano. Então, por que tudo isso é importante? Porque isso mostra, obviamente, a preocupação do governo com esse tema, que agora a gente chega nesse ponto, que é a quebra de sigilo, que já estava feita antes da CPI conseguir essa aprovação ontem, Ana. Pois é, gente. Pois é. Que diferença brutal. Né? Mas enfim. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo. E se você gosta do que a gente faz, você pode ganhar dinheiro divulgando ideias de esquerda. Parece impossível, mas não, gente. Tem um vídeo que explica como, sem gastar R$1, você se inscreve gratuitamente no Hotmart. Você pode se afiliar aos cursos da gente e você vai ter um link que é seu, de cada pessoa, que se você divulgar e as pessoas comprarem o curso, você começa ganhando 20% de comissão. E se você chegar a 13 vendas de curso,
você vai passar a ganhar 40% de comissão. Basta me avisar e vai ter direito a participar de uma live aqui no canal, se você quiser. Enfim, o Pix do canal é andretj@terra.com.br. Você pode se tornar membro ou apoiador. E se você gostou desse vídeo, provavelmente vai gostar do vídeo sugerido aqui no final. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.